Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você estiver assistindo essa live, saiba que o tema hoje é muito importante. Nós vamos receber uma convidada muito especial, a professora Lia Halvaz, que é uma das professoras que compõem o NDE das Ciências Jurídicas, um dos cursos da gestão pública e outros cursos, e nós vamos falar sobre um tema muito, muito interessante. Professora Lia, cadê você? Oi, tudo bem, Núbia? Ai, Obrigada que, pelo convite, estou aqui. que prazer, viu, professora Lia? A professora Lia está falando direto de Porto Alegre, não é isso? Isso aí. Olha que maravilha, né? A Gran juntando as pessoas. A professora Lia é super competente, como eu disse, é a nossa professora de NDE de formação de curso. Além disso, ela é bacharel em administração, ela é especialista em gestão pública e é doutora em educação. Professora Lia, que currículo maravilhoso! E o que você vai falar com a gente hoje para os nossos alunos da Gran Faculdade? Bom, o tema que nós decidimos hoje, né, é nova gestão pública. Acho que, dado tudo que tem acontecido no governo e as mudanças que a gente tem vivido, é importante falar sobre a nova gestão pública e as formas de entender a gestão pública. Ela pode sempre ser modernizada, qualificada, né, assim como qualquer outra organização. Então, a nova gestão pública tem tudo a ver com esse momento que a gente vive agora. Nós super a ver. E a gente vê muito falando, né, em gestão pública nesses novos tempos, nova gestão pública. E professora Lia, me conta uma coisa. A nova gestão pública, o que seria isso? Seria uma gestão pública com uma roupa nova, mais moderna? O que seria? A nova gestão pública, ela parece, né, uma novidade tão grande, mas no fundo, conceitualmente, ela é a adaptação, né, a importação de conceitos, de fundamentos, estratégias da administração privada para a gestão pública, sempre focando na eficiência, na produtividade, na melhoria dos serviços que são prestados à população. Se me permite, né, é um conceito bastante contraditório, até porque pela nossa formação política, né, e pelas correntes políticas que nós temos, ela não é algo que é aceito por todos. Então, como vários outros conceitos, tem muitas pessoas a favor e muitas pessoas contrárias a essa ideia de tornar mais eficiente a gestão pública por conta dos critérios de eficiência da administração privada e desse modelo de gestão, que pode até ser um pouco duro, né, considerando o bem público e a gestão pública, as questões sociais envolvidas na gestão pública. Professora Lia, agora eu fiquei curiosa. Então, se a gente tem posicionamentos favoráveis e contrários, quais pontos favoráveis que você enumeraria as vantagens de uma nova gestão pública? Pensando na ideia de como foi construída a nova gestão pública, né, que vem lá da Margaret Thatcher, da ideia de usar melhor os recursos públicos, de devolver para o cidadão pelo imposto que ele paga, um serviço melhor, uma gestão mais eficiente, evitar desperdícios, né? Então, esses são os pontos favoráveis. Quanto mais, pensando que todo recurso é escasso, quando tu começa a planejar de uma forma eficiente, isso vai com certeza beneficiar a população, que pode ter outros serviços e outros produtos do serviço público, que se esse dinheiro não for usado da melhor forma, né, ele não teria acesso. Então, tudo que se poupa pode ser melhor devolvido para a população. Então, em tese, seria mais ou menos esse os fundamentos desse conceito. Isso é maravilhoso, sabe, Lia? Vou chamar de Lia porque nós somos muito próximas. É muito especial essa questão da eficiência dentro do serviço público, porque isso permeia não só a questão da gestão pública. Quando a gente vai para o direito administrativo, o próprio artigo 37 da Constituição traz como um princípio mínimo do direito administrativo a questão da eficiência, que é o uso racional dos recursos públicos. Então, não adianta eu ter uma administração eficaz que faz, mas eu preciso fazer
com economicidade de recursos. E esse princípio da eficiência para o direito, ele foi trazido pela Emenda Constitucional 19 de 98, ou seja, desde 98, a gente tem a necessidade de usar bem os recursos públicos. E você citou a Margaret Thatcher, que é, né, um ícone nessa questão de gestão, de nova gestão. Eu lembro muito de uma fala dela que ela disse que dinheiro público não é dinheiro de ninguém, né? É dinheiro de todos. E como é dinheiro de todos, a gente tem que economizar e saber usar melhor esse recurso. Mas eu estou curiosa para saber o que seria desvantajoso, né? Porque, para mim, parece que é tão maravilhoso essa eficiência, trazer essa potencialidade. O que seria, então, desfavorável ou um ponto negativo? Não é bem a questão de ser desvantajoso, e sim que, como eu disse no início, devido à nossa formação política, né, a gente tem correntes, a economia tem correntes, a política tem correntes, então tem pessoas que não concordam que a eficiência da gestão privada, da gestão capitalista, né, que durante o século XX foi muito forte, né, na mudança que trouxe para as indústrias e para as empresas, que ela seja compatível, que os seus valores sejam compatíveis com a gestão pública. Por quê? Porque a gestão pública vai lidar com o bem público, com os benefícios para a sociedade, e nesse sentido, ela terceirizaria tudo que não é essencial. Então, se a gente for pensar no que é desvantajoso, que essa palavra até ela é interessante de ser utilizada, mas não é bem nesse contexto, né? Devido à nossa formação, a gente entender que algumas correntes entenderem que o governo tem que dar o máximo de serviços que puder dar. E dentro da lógica da nova gestão pública, ele daria o mínimo, mas o mínimo com eficiência. Então, seria essa corrente que é contrária um pouco a essa ideia, mas não é que seja totalmente negativo. Acredito que não existe uma fórmula pronta, quem dera tivesse, né, uma fórmula pronta para que a gente pudesse importar de outro lugar e fosse adequada à nossa empresa e desse certo. Né, se nem uma ideia boa de uma empresa vai dar certo na outra, imagina pegar uma lógica de empresa privada e levar para a pública. Certamente não vai dar certo da primeira vez, vai precisar adaptar. Mas eu acho que é muito interessante a gente pensar nesses conceitos, porque independente do gestor ser público ou ser privado, é uma obrigação dele tornar mais eficiente os processos, porque, de novo, isso vai refletir sempre nas pessoas e nos serviços prestados à população. Sim. Então, é uma obrigação de qualquer gestor melhorar esse serviço, melhorar a sua produtividade e devolver esse serviço. E essa obrigação se torna mais séria ainda se a gente pensar que o serviço público ele não é gratuito. Ele é fruto do imposto que é pago. Então, concordo totalmente com a Margaret Thatcher, que era um ícone né, da economia e da gestão pública. Então, sim, não existe nenhum serviço público gratuito. Todo ele é uma devolução do que a gente paga. Então, a gente tem que equilibrar essas contas, sempre. E é realmente uma dificuldade, né, professora Lia? Você como gestora, você como consultora, inclusive, dessa área, a gente entender entre as necessidades da coletividade e aquilo que o Estado consegue prestar para essa coletividade, sendo que a gente tem uma Constituição que ela ressalta tantos direitos sociais e tantos direitos coletivos. É muito louvável e, graças a Deus, nós vivemos num Estado social democrático de direito, mas a gente tem que entender realmente o limite da reserva do possível desse Estado. E eu acho que esse princípio da reserva do possível, que foi trazido aí pelo Supremo Tribunal Federal, ele diz muito sobre esse momento da gestão pública que a gente vive. Porque por mais que a população anseie, mereça e tenha direito a direitos que são legalmente reconhecidos, chega um momento que a gente tem que perguntar: há dinheiro para pagar esses direitos? Para bancar esses direitos, sendo que o que entra e o que sai, há um desequilíbrio nessa conta, né, professora Lia? Tem uma situação importante que, para quem não consegue daqui a pouco visualizar todo esse contexto dentro da lógica pública, né, a gente pode fazer uma analogia com o nosso orçamento familiar. Né? Então, quando a gente vai para pesar, contrabalançar receitas e despesas, toda família tem um orçamento. Esse orçamento ele precisa estar equilibrado,
porque senão no final das contas, no final do mês as contas não fecham. Então seria mais ou menos como na nossa Constituição, que devido à forma como ela foi construída, ela realmente prevê muitos direitos que são importantes, mas que eles precisam ser contabilizados, né, para que a gente atenda a população da forma que se propôs, né, a Carta Magna, por mais que a gente entenda que ela é um documento que rege todo o funcionamento da nossa sociedade. Então, a partir do momento que eu digo que eu vou dar medicação, um exemplo, medicação para a população, eu vou ter que dar esse medicamento. E se uma pessoa precisar de um medicamento, eu tenho um orçamento X, e uma pessoa tiver uma doença rara, e ela precisar de um medicamento de 2 milhões, o orçamento continua o mesmo. E essa pessoa vai precisar desse remédio que está fora do planejamento. Alguma coisa vai precisar ser cortada. As opções que a gente tem, elas são duras, mas elas são simples. É verdade. Ou eu revejo as contas, ou eu vou ter que aumentar os impostos. Quando eu aumento a receita, que é predominantemente de impostos, eu vou prejudicar toda a população para pagar isso que eu me comprometi. Então, essa conta no final do mês tem que fechar, e quanto mais dinheiro pode haver mais gastos, então mais dinheiro não significa que tudo vai dar certo. Exatamente. O que importa é sempre a contabilidade. O que eu estou recebendo, o que eu estou pagando. E isso é preciso ser pensado também em nível de gestão pública, né? Assim como a privada já vem fazendo há mais tempo, a pública também vai precisar fazer essa reflexão. Professora Lia, você tocou num ponto que é muito sensível, a questão da saúde pública, né? Que exemplos você poderia trazer para a gente da eficiência nesse serviço? Saúde pública. O que seria uma gestão eficiente? Eu acho que é importante a gente entender que uma das coisas que a gente aprende na faculdade é que quando a gente fala de bem público, a gente não pode confundir a questão da eficiência com o lucro, né? Então, a eficiência da gestão pública não quer dizer que o governo quer ter lucro com alguma coisa. O governo, por ser uma organização pública, não pode ter lucro. Mas a eficiência, ela pode acontecer em coisas do dia a dia, né? Por exemplo, quando eu presto um serviço bom num postinho, né, num postinho de saúde, e eu tenho pessoas qualificadas, com bom desenvolvimento profissional, para que atenda a população, e faça com que a pessoa tome a medicação correta, faça os exames corretos, e se cure, né, ou melhore a sua condição de saúde, ou eu invista em atenção primária, né, que seria ensinar as pessoas a ter boas condições de saúde, eu evito que a pessoa retorne nessa consulta. A partir do momento que eu evito que essa pessoa retorne nessa consulta, eu tenho eficiência, porque eu estou atendendo uma pessoa uma vez. Agora, se eu fizer o procedimento errado, se eu fizer exames que não são adequados porque ela precisa, e eu demorar muito tempo para evitar essa continuidade dessa doença, eu vou ter 2 consultas, mais tempo, vou onerar a infraestrutura do postinho, que vai atender a pessoa mais de uma vez. Se daqui a pouco eu não investir em atenção primária, né, uma boa campanha contra o fumo, a favor dos exercícios físicos, eu vou onerar o serviço público na atenção secundária, que já é da doença. Verdade. Isso vai onerar meu sistema de saúde. Verdade. Então, hoje em dia, se fala muito em cuidados com a saúde, e é disso que se trata, né? Porque a saúde pública tem um orçamento X. Se eu não conseguir tratar na saúde, vai pesar em relação à doença. Verdade. Né? Um outro exemplo, né? Se eu fizer uma campanha de vacinação, que seja, né? Usando uma mídia errada, usando uma linguagem errada, que não chegue na população que deve chegar. As crianças não vão se vacinar, aí as crianças vão daqui a pouco continuar com doenças que poderiam ser erradicadas. Isso vai pesar na atenção secundária, né, que é a doença. Então, isso é eficiência, e com isso não se visa lucro. Isso só quer que o atendimento seja adequado, que a campanha seja eficiente, seja adequada. Então, tem a ver com fazer a coisa da melhor forma possível. Perfeito, maravilhoso. E a sua fala, ela me remontou agora uma fala que a gente, erroneamente ou não, né? Você que vai me dizer, porque você é especialista aqui, que a gente ouve algumas pessoas dizendo, porque o Estado, ele tem que agir como uma empresa. O Estado é uma empresa.
E a gente ouve muito essa repetição, né? Quando a gente vai lá no conceito de empresa, que está lá no artigo 966 do Código Civil, a gente observa que tem os chamados elementos de empresa. E um dos elementos de empresa é a obtenção de lucro. E aí, quando você fala que o Estado ele não objetiva lucro, será que eu poderia mesmo equiparar o Estado a uma empresa? Ou o Estado seria uma organização, ou também não é uma organização? A questão da organização como um todo, né, por isso que eu disse no início, há essa indução ao erro quando a gente não se aprofunda um pouco mais. A gente escuta uma frase isolada e acredita que pode separar. As coisas não são totalmente contraditórias, não são necessariamente dois extremos da mesma coisa. Eu posso, com certeza, trazer elementos da organização privada, da empresa privada, para dentro da gestão pública, de forma a melhorar a produtividade. A produtividade, a eficiência, elas não estão relacionadas necessariamente ou obrigatoriamente ao lucro. Como eu disse antes, a gente pode ter produtividade e melhorar nossa eficiência para que sobre mais verbas, para que a gente consiga realmente devolver para a população. Então, usando um outro exemplo, a Caixa Econômica Federal, né? Quando a Caixa Econômica Federal surgiu, ela surgiu para a habitação popular. Esse é o objetivo fundamental dela. Mas ela é um banco. Ela é um banco que ela se equivale, né? O funcionamento dela é análogo ao de um banco privado. Ela também tem que vender seus produtos financeiros, ela também tem que ter economia com seus funcionários, na impressão de papel, né? Então, todas essas evoluções mostram pequenas eficiências, né, do dia a dia e produtividade que não necessariamente é para distribuir para os acionistas, que essa seria a visão de lucro de uma empresa. Sim. Ter lucro para dividir para os acionistas. Uhum. No caso de uma organização pública, ela não precisa ter lucro para dividir. Ela pode ter um lucro, né, entre aspas, um lucro, para daqui a pouco devolver ou investir essa economia que teve em novos projetos habitacionais, em casas populares, né? Então, agora mesmo, se discute muito a questão do trabalho remoto, né? Tanto na privada quanto na pública. Já é provado, já tem vários estudos que mostram que o trabalho remoto traz economia, sim, para a organização, seja ela pública ou privada, em luz, em internet, em infraestrutura física. Tu pode reduzir um quantitativo de agências, ficar com agências mais estratégicas, né, e reduzir o custo para devolver para a população, para que a própria instituição, o Caixa Federal, nesse exemplo, né, possa se valer disso. O Banco do Brasil, por exemplo, que é uma economia mista, já um pouco diferente, apostou muito nisso. Sim. Ela reverteu, né, ela trouxe muita economia com o fechamento de muitas agências, sem reduzir jamais a qualidade do serviço. Sim. O serviço público, ele precisa atender às suas demandas, às necessidades da população. Mas o próprio Banco do Brasil é um ótimo exemplo de como o atendimento continua sendo muito positivo, mas eles reduziram em muitos por cento as agências e ficaram com agências estratégicas ao redor, né, em todo o Brasil. Então, há sim exemplos positivos que a gente pode melhorar e trazer mais produtividade até para as pessoas, né, que trabalham lá. Até porque nessa era digital que a gente vive, cada dia mais, a gente percebe que muitos serviços públicos que só existiam presencialmente, hoje eles estão existindo de forma híbrida e alguns só digitalmente e conservam a mesma qualidade na prestação do serviço, né, professora Lia? Professora Lia, eu sei que já está caminhando aqui para o final, eu não posso explorar muito aí o seu tempo, mas esse nosso tema, ele me faz lembrar de um assunto que recorrentemente está aí nas reportagens, nas redes sociais, que é a reforma administrativa. A nova gestão pública tem a ver com a reforma administrativa? Sim, tem a ver não ainda nessa discussão entre o Estado mínimo e tudo que o Estado pode dar, mas a reforma administrativa, né, ela tem uma função que é forçar uma discussão sobre esse equilíbrio de contas, né? A gente tem visto,
né, e apesar de nós sermos um país riquíssimo em vários aspectos, né, temos uma dificuldade, sim, de conseguir fazer equilibrar essas contas. Nós temos um Estado, pensando em nível de governo, né, um tanto quanto pesado, do ponto de vista de quem defende a nova gestão pública, né, falando em bom português, né, Brasília pesa muito no orçamento. Verdade. Então, isso se tem discutido muito, o quanto se consegue atender realmente a população e manter uma estrutura governamental cara como nós temos, né? Não dá para entrar também em algumas panaceias como diminuir ministérios vai ajudar a fechar a conta, porque não é bem assim, né? Já tivemos uma experiência bem recente onde isso foi tentado e não foi alcançado, porque a nossa questão não tem a ver com a quantidade de ministérios para atender a população, mas sim os serviços que nós nos predispomos a ofertar para a população. Verdade. Então tem uma discussão muito profunda, e me parece que nessa reforma administrativa, a gente ainda está discutindo a superficialidade da coisa e não realmente o que a gente precisaria. Mas é muito interessante entender que tem alguns ministérios que estão sim trabalhando e existem algumas melhorias, né, que estão sendo pensadas, né, eu acho que tem vários pontos positivos em relação à produtividade do trabalho, a essa questão do atendimento presencial também, né, então tem uma melhoria gradativa. A informática, né, a internet tem nos ajudado também a reduzir alguns processos, de otimizar alguns processos. Então, eu acho que esse é um assunto bem, está bem, todos os ânimos estão muito inflamados. As mesmas pessoas que são contra a nova gestão pública são exatamente as que são contra a reforma administrativa, o contrário também é verdadeiro, mas nesse momento a gente tem que estudar muito. Eu acho que o nosso foco aqui é, ao invés de pensar, como eu disse antes, que existe uma receita pronta, é a gente entender que todas as pessoas que querem se entender um pouco mais sobre gestão pública, né, tem 3 dicas muito importantes. Nós falamos sobre a nossa Constituição. A nossa Constituição de 88, ela precisa ser lida. A gente tem que entender o que o governo, o que o Estado entende que deve oferecer para o seu povo, para a sua população, para a gente conseguir entender. Acho que como cidadãos e como pessoas que querem saber sobre gestão pública, a gente tem que começar lendo a nossa Constituição, para entender na área de educação, de saúde, de segurança, o que a gente pretende ofertar, porque a gente não vai conseguir sair cortando coisas, né, só para reduzir custos, verdade, sem pensar o que o Brasil quer para o Brasil. Sim. Né? Porque a gente, enquanto não tiver outra Constituição, a que vale é a de 88. Né? Então, tem muitas coisas sendo discutidas, eu acho que é muito bacana a gente conseguir discutir, acompanhar, né? Acredito que todas as pessoas, de novo, como cidadãos, devem se informar por diferentes vias, para entender o que a gente pode fornecer para a população, porque apesar de nós sermos um país riquíssimo, nós temos uma população pobre. Sim. A nossa população é pobre. Nós temos um alto índice de falta de saneamento. Sim. Né? E saneamento a gente sabe que reflete em várias outras coisas. Então não adianta a gente ir lá e dizer que dá para privatizar o saneamento sem pensar no reflexo disso. Ao mesmo tempo não dá para dizer que a gente vai conseguir ofertar tudo com qualidade, porque a gente sabe que a pessoa vai lá depois e não vai se sentir bem atendida, não vai ter o serviço da forma que merece, né? Acho que todo pagador de imposto merece um bom serviço, não é uma questão de querer, né? Então, não adianta a gente dizer que a gente tem um bom SUS, sabendo que tem pessoas que morrem na fila. Então, eu acho que a reforma administrativa, apesar de ser um tópico muito importante, a gente não consegue dizer o que é certo e errado sem considerar todo o contexto da nossa formação social. Né? São muitos empecilhos. Perfeito, professora Lia. E, assim, sem dúvida é um tema que a gente poderia ficar discorrendo aqui o dia inteiro, que ainda teria muitas coisas para debater. Até porque a nossa sociedade, a nossa administração pública, ela tende a ter problemas que não são, assim, postergados no tempo. São problemas novos a cada dia, né? Até porque a sociedade muda a cada dia. Professora Lia, sem palavras para agradecer o seu tempo, a sua presença, os seus ensinamentos, sempre maravilhosos, sempre pontuais.
Agradecer pela presença aí na Gran Faculdade como nossa professora NDE. Tenho certeza que os nossos alunos estão amando as matrizes que você desenhou. E agradeço muito mesmo a sua presença. Obrigada. Obrigada, Núbia, obrigada. Um grande beijo para você e vocês que estão aí nos assistindo. Aguardem que nós teremos mais temas interessantes, muitos outros que eu tenho certeza que você vai amar. Grande abraço e até a próxima.